Fala, né, criptonautas? Hoje nós estamos aqui com ele, que é, né, CEO desse espaço aqui, né, que é, né, o Multistúdios. É CEO também, né, da Tori. É, né, com criptonauta aí, né, de plantão. É um fã, né, do criptoverso, um entusiasta, né, de Bitcoin e muitas outras shitcoins, eu sei. Todo mundo tem um passado negro e o Cássio também tem. É ele mesmo, é o Cássio Pacheco. Pô, obrigado pelo convite aqui. Eu realmente gosto muito do projeto Criptoverso. Dei muita força e acho que é um dos mercados que mais vai desenvolver nos próximos 20 anos. Bom, né, para quem não sabe, né, o Cássio teve a ideia de me convidar para montar e eu tô aparecendo aqui. Tem uma força grande, né, do Cássio por conta disso. E aí eu tenho muita história, né, para contar. Né, Cássio tem muito dinheiro aí, né, em Bitcoin, não vou nem falar quanto. Em outras shitcoins da vida, em outros lugares tão perdidos que ele vai encontrar. Enfim, então, né, tem muita coisa para a gente, né, conversar hoje. Antes, né, de mais nada, eu vou aqui, né, perguntar se você já tem uma identidade, né, no Uruguai, se você já sabia que você pode ter. É super simples você, né, conseguir, você consegue rápido e você pode evitar vários tipos, né, de impostos se você tiver uma identidade lá no Uruguai. Então, se você quer saber mais sobre isso, no uruguaihub.com, basta você, né, clicar aqui embaixo e aí você vai saber mais. Vamos lá, Cássio, a minha primeira pergunta para você é: quando é que você ouviu pela primeira vez o nome, né, de criptomoeda, Bitcoin e essas coisas aí que a gente mexe hoje em dia? Então, eu ouvi a primeira vez, deve ser lá para 2013, 14. Magnata, gente. Você ouviu a primeira vez em 2013, 14, multimilionário. Magnata. Não, eu ouvi falar, eu até contei esse episódio algumas vezes. A gente começou a minerar ele, eu tinha um Mac e a gente tinha AWS Mining. Sim. Foi onde a gente começou a minerar muito Zcash, Monero. Zcash. E tinha mais uma moeda. Até Só as que não tinham como rastrear, né? Só as irrastreáveis. Não, é porque só tinham 6 moedas. Bitcoin... tem um outro nome, Bitcoin alguma coisa. Bitcoin é Cash, talvez. Talvez. Zcash, Monero. Tinha 6 moedas que mineravam naquela época. O Ethereum e o Bitcoin era muito difícil no sistema que a gente tinha. Mas essas iam minerando, dando uma merrequinha, assim. Entendi. Tu falava assim, não vou ganhar porra nenhuma, isso aí não... Mas não paga nem a luz. Não pago nada, não gasto nada, só gasto o computador, vamos minerar. Isso aí foi a primeira vez que eu vi. 2015 já foi um negócio mais profundo. E 2017 eu cheguei a ter oficialmente meio Bitcoin, que a gente colocou num hub que tinha na Inglaterra. Na época eu comprei meio, um sócio meu comprou 1.2 e a gente mandou para a Inglaterra. Certo. E aí ele todo dia te dava, hoje seria, eu acredito, stake, né? Tipo um stake tipo um pool diferente, não tão moderno e ajustado como hoje, mas seria isso. E aí todo dia você via ele correr e ele te dava uma fração que dava na média de... Ela nem era em cima do valor do Bitcoin. Era em cima do valor que você tinha representado. Então, se era $5.000, tanto, ele dava até 15% por mês. Uau! Era alguma coisa nesse sentido, é o cálculo. E que fim levou isso? Que fim levou? Eu fiquei uns 4 meses por aí, um pouquinho mais. E o fim é que tiraram o site do ar e arrancaram o nosso dinheiro. Por um pouco de sorte, eu fiquei com um restinho de um Bitcoin, um vapor do Bitcoin na Mercado Bitcoin, certo, que é uma corretora. Brasileira. E aí ela ficou lá e eu esqueci ela durante os 3, 4 anos. Esqueci. E esqueci e voltei a ver em 2020 e 2021. Aí tinha uma merrequinha, não tanto porque foi um ano que caiu e começou a mexer, mas a minha história começou nesses 3 pontos principais, até eu começar a ter um consumo de conteúdo e de estudo e de coisa ligado a cripto, tanto o Bitcoin como o altcoin.
Perfeito. Quando você viu, né, a primeira vez que você já quis, né, minerar ali de cara, já bem avançada essa parte, você... O que você imaginava? Um bando de doido fazendo isso? O que você imaginava que era? Não, a gente minerou sem ter noção da profundidade que tinha a moeda. Não Simples adianta... porque dava um dinheiro ali. Isso aí, não adianta eu falar que eu minerei porque eu conhecia tudo por trás do Bitcoin. Não, a gente falou assim, é um jeito de você ganhar um dinheirinho e tá ali com o computador. Já usava o computador muito, então depois eu até tive um servidor da Mac que eu deixava ligado direto, o AW Miners. Então ele minerava direto, ia guardando, nem para ter noção, nem lembro de ter carteira nessa época. Ele minerava e ficava direto na conta que tu tinha de mineração. Então isso aí a gente não era assim, hoje, igual hoje, que vamos olhar o porquê, vamos olhar o white paper, vamos dizer o que ele é. Ele é RWA, ele é memecoin, ele tem alguma qual o projeto que está por trás, aí, qual a ideia que está por trás. A gente nem olhou isso, a gente olhou assim, é um jeito, eu estou ganhando uma moeda que tem um valor, e se ela der tipo $10 no futuro, estamos rindo à toa. Tô ótimo. É isso aí. E assim começou. Agora, de acordo que as moedas iam pegando mais força e tendo mais profundidade em assuntos, eu fui acompanhando, claro, sempre tentando. Você sempre quer pegar a moeda do tipo fiado só amanhã. Quero pegar a moeda que você vai estourar, pô. Claro. Eu vou pegar. Qual é a moeda de amanhã? Pô, é a Pepcoin, é a ADA, é Cardano, é Polygon. Qual é a moeda? Então a gente sempre ficou aí nisso aí. Buscando uma moeda milionária. Né? Isso aí. Sempre estudando, claro, procurando outras coisas e tentando evoluir, porque quanto mais você vai estudando, você vai entendendo que o sucesso da moeda, ele é ligado ao projeto, ele é ligado à aderência, ele é ligado à multiplataforma, acesso. Então, tudo isso a gente começou a entender muito depois. Igual eu posso dar um bizu aqui, que eu escutei a Pepcoin há um ano atrás, chegou uma pessoa e falou assim, bota $100 na Pepcoin. Aí eu olhei pro cara e falei assim, porra, tu tá maluco? Eu vou Sapinho, botar né? Louco. essa merda de... Aí, deve ter uns 15 dias, eu fui olhar que quem fez essa projeção de $100, hoje eu acho que teria $500 mil ou algo assim. Aí eu quase morri sabendo que eu deixei de ganhar $500 mil em um ano com uma moeda que eu não levei a sério a palavra da pessoa. A palavra da pessoa. Mas você acha que se você tivesse colocado, bora fazer esse nível, né, de exercício, você foi lá, colocou $100 numa meme coin. Pepcoin é uma meme coin. E aí, no meio do caminho, estava $10 mil. Você não teria vendido isso? Porque $100 para virar $10 mil, que já representa um dinheiro real, né? Porque $100 não muda a nossa vida, né? Sim. Mas $10 mil já é alguma coisa ali. Hoje, assim, no pensamento da época, e da época não, de médio que eu já tenho, eu não tiraria tudo. Eu não sei se eu só sacaria, porque o pessoal diz de se pagar. Se pagar fosse os $100, seria pouco. Aí é pouco. Mas eu tiraria uns $1.000 a $2.000 e reinvestiria em outra, em outra e deixaria uma parte. Ainda mais vendo que ela teve isso. Aprendendo isso, hoje eu já estou um pouco mais diferente com alguns projetos. Mas deixa eu voltar no tempo. O que você estava fazendo nessa época ali que você ouviu falar disso? Você já mexia com tecnologia? Você mexia em vários setores? Que eu sei que você é um mega empresário com um monte de setores. Eu quero saber o que você fazia nessa época. Não, nessa época eu já estava em 2017, mais ou menos? 2013, 2012, que você começou a falar. Então, para dar um spoilerzinho... Volta no tempo, eu sou de 84 e a minha primeira... Eu abri conta no banco em 2002. Perfeito. E eu comecei a mexer na bolsa em 2003. Caraca! Das antigas, total. Então, assim, ainda era aquele meio... Você manda a opção, a ordem faz todo esse processo. Pouco. Então, falei isso porque quando eu comecei nessa parte cripto, eu já estava mexendo em bolsa de valores e sempre acompanhei. E sempre teve essa nuance de você estar... o mercado
de ação tá assim, tá assado e tal, pode vir um mercado para mudar, tem fundos de investimento para... Então eu sempre estudei, sempre gostei. Isso foi uma das definições que eu até num programa falo, que eu queria ter trabalhado na época do telefonezinho. Que é o telefone você queria ter trabalhado ali igual um maluco. 1.000 ações agora. Vende, compra. Então, esse era um sonho que eu tinha. Só que... Cara, estressante aquela vida, imagina. Então, eu sempre gostei dessa vida estressante, por um acaso. E eu quis fazer isso, só que a Bolsa do Rio fechou. Sim. E eu acabei mudando para a minha área de comunicação, que eu explico que a área de comunicação, o que ela te dá? Ela te dá o poder de você... cada hora vivenciar um pouco de uma profissão. Verdade. Se hoje eu estou trabalhando com cripto, eu estou vivendo cripto. Se eu estou trabalhando com podcast, estou vivendo podcast. Se eu estou com restaurante, eu vivo restaurante. Perfeito. Então, eu acabei escolhendo a publicidade porque, de acordo com o cliente ou o tema que eu trabalho, eu posso vivenciar, mergulhar um pouco. Eu venho nesse universo, naquele universo. No universo geral, em si, do cliente. Mas você acaba, claro, quando o universo é melhor ou quando você escolhe, você... vai absorvendo mais. E eu tenho uma sede, assim, por conhecimento. Querendo ou não, eu gostei daquele assunto, eu vou querer saber mais. E nisso, com os clientes, também acontece. E foi aí que eu acabei me pegando. Pode ter começado por um caso o acaso do dinheiro, mas, por exemplo, eu já vinha na Bolsa, vendo evoluções, já opção e outras coisas. E aí começou esse assunto do pessoal falar, caraca, Bitcoin... Caraca, Ethereum, e isso e aquilo. E eu peguei a época de isso valer, assim... Centavo Ethereum, né? Ethereum você pegou bem no início, né? Porque não, 2015, 2016, eu tive Ethereum início, que eu comprei, que foi, assim, muito barato. E podia ter comprado mais por não acreditar, assim, tanto no processo. Tá. Você, então, perdeu alguma coisa comprando umas shitcoins dessa aí da vida? Você também perdeu por deixar dinheiro em corretora, esquecer? Fala um pouco sobre essa experiência. Então, eu tenho uma experiência complexa com relação às 12 palavras da segurança do Bitcoin e das criptos. Eu posso dizer que eu perdi vamos dizer, no mínimo umas 3 contas. Caramba! Uma conta eu perdi, ainda não sei quanto de dinheiro tem. Acredito que pela informação atual que eu tive, graças ao Criptoverso, eu acredito que vou conseguir recuperar. Mas, assim, a que eu falei aqui, que tinha muito Monero, Zcash e tal, eu perdi também. Caramba. Eu não consegui. Até recentemente eu vi que eles estavam voltando. Eu acho que a minha ficou dentro do meu Mac. E quando eu vendi o Mac... Então, e quando eu vendi o Mac, o cara comprou o Mac e levou... Ou seja, foi o Mac mais barato do mundo. Eu vendi. Nem gosto de pensar nisso. Então... Mas você não anotou essas 12 palavras, tipo, em 5 livros diferentes? Não. Não fez um OPSEC ali de segurança nunca básica? Fiz isso. Guardou na sua mente? Quer dizer, nunca fiz isso, não. Num deles eu fiz e tava no meu telefone a senha. Ótima prática de segurança. Não faço isso em casa. Só que agora, depois de tanto estudar e isso, entender que eu não gravo, eu comprei... A gente tem um Iron Plate, que é uma placa de ferro. Perfeito. Até trouxeram para mim uma agora, para mim poder realmente escrever e guardar, porque... Eu já tinha desistido de gravar nesses 12 palavras e tal, porque eu perdi alguns. Alguns, mais de um. Então, gente, é muito importante você ter bastante da segurança nessa parte. Antes de fazer isso, Cássio fez, botar dinheiro, por perder, recuperar, ter lugar anotado, etc. Porque senão depois não tem mais volta. Lembrar para todo mundo também que eu vim de uma era que não é igual hoje. Hoje claro, todo mundo muito tem mais informação. Hoje tem todo mundo a informação e tal, e tu fala, no fundo, lá atrás, todo mundo sempre falou dessa segurança do Bitcoin, mas no fundo ninguém acreditava que 12 palavras tu vai perder e nunca mais volta, eu não vou ter chance de pegar. Ainda mais tu fala assim, imagina um cara que tem 1000 Bitcoins, aí ele perdeu, aí tu fala assim, tu acha que alguém que tem
10 bilhões, ou 1 bilhão, ou 100 milhões, que não vai voltar, tu sempre, pelo mundo normal que a gente via diferente, o cara falava, pô, tu vai chegar em alguém vai dar um dinheirinho e tu vai resolver. E aí a gente viu que não, que você perde e fica sem. E é pra sempre mesmo. E você só fica com a raiva depois de ver o dinheiro ter ido embora das suas mãos. Tá. Quando é que você fez a parte, né, de publicidade de vários players? Fala algumas empresas que você já fez na publicidade que são bem, né, famosas, só pra gente ter uma noção. Então, a gente começou a empresa mais ou menos em 2006 e a partir de 2006 um dos primeiros clientes nossos foi o grupo aqui, Multiplan, Barra Shopping, Parque Shopping Campo Grande, dentre outros shops eu vou listar aqui. Começou pequena, né? Bem pequena. Não. A gente começou fazendo uma ação antifumo que a gente não ia pegar. E acabou entrando e nisso a gente fomos pegando coisa, mas a gente fazia coisa num grupo grande, mas coisas pequenas. Para você ter noção, outro dia eu estava andando no shopping e olhei essas placas de informação. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz no shopping, eu quase implorei para fazer, eram essas placas onde dizia qual era o restaurante. Eu pedia pro cara, falei, cara, qual o preço que você quer? O que você quer que eu quero fazer isso? Porque eu quero entrar no player. Porque hoje em dia, às vezes você vê pela internet, pelas coisas, a pessoa, não, vou entrar, faço um negócio grande. Não, a gente começa... Por quê? Porque eu insisti muito para pegar aquela plaquinha. E comecei a fazer a plaquinha, faz mais um, vou te dar uma loja. Faço aquilo. Pô, uma ação legal. O que tem? Então, esse foi o começo, tanto do shopping quanto nessa situação. Entramos nisso, começamos a pegar isso aí. E aí ficamos muito tempo fazendo áreas diversas de shopping e tal, até hoje, como a gente faz. Mas depois a gente fez Rio Design, fizemos Metropolitano, tivemos em coisas ligadas ao Village Mall. Aí outros clientes... Café de la Musique, muito tempo fizemos os Réveillon, ajudamos na parte de comunicação do Réveillon, festa. Legal. Fizemos campanha muito grande na época, o Instagram estava começando, eu não lembro se foi em 2015. Ainda não tinha, a gente já fazia campanha e vendia ingresso via impulsionamento. Caramba! Bem no início mesmo. Fizemos coisa para Lexus, para Toyota. Fiat, aí eu tenho que... São muitos grandes players. Aí a gente foi pegando coisas e vendo assim, pô, isso aqui é maneiro, isso tem diferencial. Fizemos ações dentro de shopping diferenciado, que essas ações de... Como é que agora eu esqueci? Que você monta de acordo com o cliente, perfeito. Personalizada, mas ligado à rede social e tal. Então, assim, aí a gente foi... crescendo e setorizando. Pô, isso aqui é legal, isso tem diferencial, vamos fazer. Isso aqui todo mundo faz. Pô, não vamos fazer, não. Entendi. Então, a gente foi sempre pegando... A gente é como se fosse uma agência tailor-made, especializada para o cliente. Não, a gente não tem o tema, mas a gente tem assim, vou fazer publicidade, vou fazer crescer, eu vou posicionar, vou trabalhar com isso. Agora, eu já atendi de hotel a pessoa física, entendeu? Claro. Todos os tipos, todos os nichos. Não é uma agência assim, só atendo comida, só atendo programa de TV. Diverso, né? Isso. E quando você quis criar aqui no Multistúdio, conta um pouquinho dessa história. Como foi a ideia? Exatamente. A ideia começou mais ou menos em 2020, quando a gente começou a ter 2020? Antes da pandemia ou pós-pandemia? Um pouco, no final da pandemia, porque ela veio de uma ideia de que montar uma rede de rádio para o público do shopping. A ideia era o quê? Interessante. Você pegar mais ou menos, as pessoas não têm noção do fluxo de funcionários que existe num shopping. Mas é a média aí de 1.000, 2.000, 3.000, tem shopping que até chega a 10.000, até maiores. Caramba. Então a gente começou a ver assim, cara, a gente só faz coisa para o cliente final. Vamos fazer um negócio onde o cliente do shopping, que é teu próprio trabalhador, e mais o pessoal mexe. Aí o pessoal, pô, mas isso não vai dar. Falei, cara, como... Uma das primeiras ideias junto com isso era até uma ideia que eu estou revivendo ela, que é ter campeonatos entre lojistas. Interessante. De você botar um lojista com o outro, você cria uma interação entre o shopping. Isso é uma ideia que estamos amadurecendo para outras coisas.
Aí veio a ideia de falar, pô, qual é o assunto que todo mundo quer abordar? Pô, eu quero abordar hoje uma receita, um desconto, um não sei o quê. Aí começou. O podcast, já lá fora, já estava grande nesse momento. Muito grande. Joe Rogan já tinha esse título do maior fee pago pro podcast no mundo, que era $100 milhões de frente lá com Joe Rogan. E aí a gente começou. Aí veio aquele aplicativo que tem o grupo de... Ah, eu sei que bombou numa época e depois saiu ele foi logo, comprado, né? Ele foi comprado pelo Mark Zuckerberg. Eu lembro. Não sei que social, que você botava nos grupos e todo mundo na pandemia fazia isso. Então começou a andar isso aí, a gente foi vendo, a gente cogitou fazer um podcast e conversando com o shopping, a gente começou essa ideia. Ao mesmo tempo disso, a gente teve um pedido de um pessoal do shopping para... Pô, por que a gente não faz uma casa de vidro do Big Brother para movimentar o shopping? Aí a gente falou, pô, casa do Big Brother? Interessante. Pô, legal. Aí fomos conversar com a Globo, com o pessoal ligado à Globo, e o pessoal, não, a gente não tem FII que a gente que pague para isso aí, é um direito da Globo, Endemol e tal, aí tudo bem. Aí nisso, mas era Big Brother mesmo, então, a ideia? A ideia... Caraca, era Big Brother era mesmo. tipo Big Brother, não, aí vamos lá, Ah. isso eu tô contando os passos de geral para poder chegar nesse... Né, para a pessoa entender um pouco que não veio também do nada. Sim, óbvio. Tem tudo por trás. Aí o podcast já estava numa crescente. Aqui, eu ainda poderia dizer que a gente deve estar na fase de uns 30% do podcast do que ele pode alcançar ainda. Eu concordo. Lá nos Estados Unidos já está mais evoluído, já virou um negócio muito... Tanto que os grandes personalidades e tal hoje trabalham. E aí nisso a gente foi montando e falou, cara, por que a gente não faz isso? Aí com isso a gente falou, pô, vamos fazer um negócio diferente? Vamos pensar, né? Pô, qual a ideia? Pô, levar um podcast para dentro do shopping. Por que não... E para fazer um podcast diferente, o que tem que ser? Pô, ele podia ser uma casa de vidro onde todo mundo pudesse ter interação. E o que ele tinha que ser? No movimento tal. E nisso, daquilo. E foi... Quanto mais a gente ia amadurecendo, a gente, pô, vamos fazer isso. Vamos alcançar... Aí começamos a montar a primeira ideia, o primeiro escopo de ter essa isso em interação. 2021, 2022... 21. E aí, um pouquinho logo depois, a gente montou o projeto e foi aplicar, foi defender. Não aplicar, claro. Defender o projeto. Todo mundo olhava e falava assim, pô, vocês são loucos. Pô, vocês são malucos. Vocês, pô, vão botar uma casa de vidro, né? Porra, que loucura, ninguém vai deixar. Pô, não tem nada a ver, ninguém vai querer. E tudo isso. E Aí a gente montou mais, apresentou. Parece uma coisa tão genial quando a gente olha agora, né? E mesmo assim sofreu tudo isso de... se a gente colocar na maturação, ele demorou uns 2 para 3 anos, 2 anos e meio entre a assinatura, entre a maturação da própria estrutura que ainda a gente todo dia, você que está aqui acompanha, muda, que a gente está buscando sempre modernizar e levar a níveis mais altos, tanto de conteúdo, quanto de apresentação, quanto de estrutura. Isso é uma busca que a gente tem incessante pelo muito bom. Então, esse momento todo a gente foi... E aí a gente aplicou e ficou muito tempo nesse limbo. Por quê? Porque os caras olhavam e falavam assim, pô, não vinha. Aí veio a pandemia. Aí os caras, porra, pandemia nada a ver. E eu agoniado, falando, cara, pandemia, o projeto tem que ser lançado. E eu, porra, se esse projeto tá lançado agora nesse momento, pô, tem tudo a ver. Vai não sei o que. E os caras, não, a gente não vai fazer isso. No meio da pandemia, pô, vocês são mais loucos ainda. E aí aconteceu um negócio. O Thiago, meu sócio, foi para os Estados Unidos e o projeto já estava na mão deles. Ele tirou a foto e lá nos Estados Unidos já existia o Estúdio Coke. Não é exatamente isso, mas é um instagramável que eu queria falar, lembrei agora. É um estúdio da Coca instagramável. E aí o cara falou, caralho, maneiro. Aí a gente falou assim, pô, mas a gente montou uma ideia um pouco melhor, não querendo falar nada contra a Coca, mas claro, um pouquinho melhor. Sim, e a gente aberto, né, e a gente começou. Aí o cara falou assim, aí aconteceu isso, a gente falou, ele tirou foto, mandou pro pessoal. Ele, pô, maneiro. Mas vamos esperar mais um pouco. Aí eu, caraca, vamos... Aí aconteceu uma feira da de comunicação mundial lá, e o pessoal do shopping foi lá na feira.
E quando foi lá na feira, ele viu o estúdio e falou, caraca, projeto maneiro, por que a gente não traz? Aí alguém falou assim, cara, mas esse projeto tá uns 6 meses aí na mesa. E não tá. Aí o cara, agora sai. Aí entrou, os caras olharam, gostaram, teve ajuste, teve tudo, porque, querendo ou não, é um projeto ligado a um shopping, tem muitas outras coisas Multiplan, né, tudo envolvidas. E a partir desse momento começou o trâmite para poder montar, para poder escolher local, para poder transformar no que é a realidade hoje que a gente vive. E tem sido um sucesso. Cada dia mais a gente vê que, na verdade, como o pessoal fala, isso não é apenas um podcast. Exato. Isso é um organograma, isso tem outras coisas que virão etapas. Que eles vão vir acontecendo de acordo com o andamento do podcast. E vocês fazem shows também aqui, né? Terças e quintas, sábados também, é isso? A gente criou uma plataforma em cima do projeto, onde a gente desce essa mesa, vira um palco, e a gente tem toda terça e quinta de 7 às 8h30 aqui. A gente faz shows ao vivo, onde 50% do que a gente apresenta, a gente grava fonogramas. Interessante. E esses fonogramas, eles são criados em cima de uma plataforma Web3 e usados para distribuição no futuro, usando como uma forma de ganho financeiro que deve ser distribuído pela OneRPM. Maneiríssimo, maneiríssimo. É mais uma situação do Multistúdios que a gente tem, se chama Multistúdios Live, e hoje a gente está com um patrocinador, e aí é Be Better Sessions. Maneiro. E legal. E deixa eu perguntar, por que você já quis fazer alguma coisa na Web3? Óbvio que você tem um histórico grande, né, em cripto, então você já sabia que isso é o futuro, você entende isso, mas por que você quis gravar esse fonograma, colocar em Web3, né, colocar ali dentro, né, do Sessions lá da... Qual o nome da empresa mesmo? Be Better. Então, por quê? A ideia, assim, a ideia da música foi nossa, Legal. Já existia, mas o fonograma foi uma junção da ideia deles. Legal. No fundo, o pessoal já está trabalhando em cima de Web3, porque todas as relações, principalmente tecnológicas e tudo, já está se dando no mercado cripto, onde tem mais velocidade, mais segurança, muito mercado para crescer. Então, o ideal é você já botar numa plataforma nova, inovadora, para você já entrar num mercado onde você já pode até entrar como um pseudo dominante, não querendo dizer que vai ser. Sim. Mas, por exemplo, se eu voltar e gravar no mercado normal hoje de fonografia, eu sou um anão, perto ou a gente aqui no projeto é um anão, perto de uma Sony, de uma Som Livre, de qualquer um. Mas quando você começa no Web3, primeiro que você cria um diferencial enorme, você tem tecnologia muito diferenciada. Perfeito. E depois o que acontece? Você começa a galgar maiores passos, porque você está vamos dizer assim, quem tem um olho em terra de cego é rei. Claro. Então você está começando numa terra de cego, que muitas pessoas não conseguem enxergar o que esse mercado vai mudar em termos de várias áreas, não só fonográfica, tem cartório, transação inteligente, segurança, criptossegurança e outras coisas. Então a gente começou, como tudo que a gente tenta fazer é inovador, isso é mais uma coisa que a gente falou, será que o ideal não é a gente inovar mais nisso também? Perfeito, ótimo. Quantos podcasts você hoje tem aqui no Multistúdios, gravando? Hoje em dia a gente tem entre 58 a 65 podcasts nessa estrutura gravando. Uau. Nem todos gravam. Uau. É um número bastante elevado. Em quanto tempo? A gente tem 7 meses de projeto. 7 meses aberto aqui, de fato, funcionando. A gente tem provavelmente gravados mais ou menos mais ou menos uns 740 podcasts. Caramba. Gravado mais ou menos de tempo médio de 1 a 1h30 cada um. Ou seja, são muitos filmes de longa-metragem gravados aí. Muitos assuntos. Muitos assuntos diferentes. Variados, a gente quer tentar dar voz a algumas áreas que não tem voz em outros mercados e outras áreas.
E por isso que a gente está buscando bastante diversidade. Claro que a gente tem temas que são mais frequentes falados, como futebol, pet, não sei o quê, mas a gente pegou a área cripto, a gente está montando um podcast especial de autismo. Legal, então, importante. Assim, queremos trabalhar o social, ajudar a todo mundo a ter um olhar diferente. Eu falo muito isso em outros, e vou dar esse spoiler aqui de tema. Eu falo muito que o influencer digital hoje, ele é o jogador de futebol dos anos 90. Então, essa é uma área hoje que muda muito a vida. Tanto o youtuber como o influenciador digital, ele muda a vida da família. Então, isso é uma área que a gente quer trabalhar em cima do social, principalmente com o estúdio, podendo ensinar uma nova profissão para uma geração que hoje já quer nascer famosa. O lance não é ser famoso. O lance é você ter o conhecimento para você ter o teu ganha-pão através daquilo. Perfeito. E isso é uma coisa que a gente, como estúdios, a gente quer ter, principalmente mais um spoiler, na segunda unidade que vai nascer Fala em um breve, pouquinho disso. Que será no Parque Shop Campo Grande. Legal. A gente está no processo de montagem para poder nascer. A gente quer deixar uma porcentagem do horário para trabalhar o social e ter turmas de ensinar tanto influência como a parte de podcast, de web, de YouTube, porque a gente acredita que isso pode mudar. Assim como a educação, isso pode mudar o futuro daquela criança e daquela família. Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu quero bater muito. A gente tem um podcast meio que no gatilho para sair, não saiu, vai sair, que é trazer os influencers para falar da mudança da vida que fez. Que é um outro assunto que aí eu vou bater. A gente vai bater aqui agora, que seria o quê? Eu vejo muito isso, assim como a gente falou aqui do cripto. Eu acho que o mercado cripto, eu tenho acompanhado um pouco mais profundo em algumas pessoas, e eu vejo que ele mudou a vida de muita gente. Muita gente. E aí existe um paralelo, porque o pessoal acha que teve gente que mudou só apertando o botão, que a gente fala muito, o cara... Mas tem aquilo de abdicar do pouco dinheiro talvez você tinha na época e segurar a moeda, ele valorizar e você não gastar. Então, eu vejo muito isso. Eu queria que você me desse um exemplo do como você vê esse lado, até para o pessoal que está acompanhando a gente, porque tem alguns cripto... Como é que é o nome do pessoal que acompanha o Criptoverso? Criptonautas. Criptonautas. Nossos criptonautas deve ter gente que já está num nível avançado e tem gente que está começando agora. Eu acho que isso é um ponto de vista para poder entender que nem todo mundo... Tem gente que tem que abdicar, tem gente que acertou porque apertou num botão num dia, teve gente que acertou porque estudou, teve gente que segurou no momento mais difícil da vida, mas segurou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho... Eu falo sim. O que acontece com o mundo cripto não é muito diferente do que acontece com o mundo real, né? A gente não consegue ter disciplina em todas as áreas da nossa vida. A gente não tem uma alta preferência temporal em todas as áreas, né? Se a gente tivesse uma alta preferência temporal em tudo, a gente estaria sempre estudando, sempre magro, sempre mais saudável, sempre meditando, sempre indo para alguma religião. Então, a gente estaria com todas essas áreas resolvidas. E também na parte de cripto é assim, porque quando você compra uma moeda e ela valoriza 1000%, 10.000%, 100.000%, como várias vezes eu vi acontecer com na Bitcoin mesmo, né? Você dá vontade de gastar tudo, porque você pegou ali R$100, R$1.000, aquilo virou R$100 mil, né? R$1 milhão, é muito dinheiro. Então, claro que dá vontade de você ir ali gastar tudo e comprar tudo na hora. E aí você tem que ter a ideia de que, não, eu estou num projeto de longo prazo, eu entendi a proposta de valor desse projeto, eu sei que esse projeto vai um dia valer $10 milhões, $100 milhões, $1 bilhão, é o que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin. Então, eu preciso guardar um pouco para o futuro, para o Felipe do futuro. Então, isso é uma alta preferência temporal que em algum momento da vida você faz. Eu dei sorte de fazer isso na parte de estudos e dei sorte de fazer isso na parte de Bitcoin. Mas não são todas as partes da minha vida que eu dei sorte. Eu fiz isso, que eu dei sorte.
Eu acho que isso a gente tinha que pausar e fazer uma pergunta para o criptonauta. Você, nesse meu capítulo, me ajude. Coloca nos comentários abaixo quanto você acha que vai ser o teto do Bitcoin. Eu gostaria dessa resposta no nosso vídeo. Botem abaixo quanto vocês acham. Ele acha que vai chegar a 1 bilhão. Não é isso? 1 bilhão, não? Vai passar de 1 bilhão. Mas o teto em quanto tempo? Porque não tem teto. Não, vamos botar... Não. A gente bota um teto até o... Sei lá, 2030, tá bom? Não. 2030 bilhão é muito. Tá bom, então... Até eu acho que é muito. Tá bom, 2030, quanto você acha? 2032. Tá vamos bom, falar de 2032. Eu botaria ali 10 milhões de dólares. Eu não tenho esse nível intelectual para chegar ali. É um achismo meu. Eu acho que se chegar a 1 milhão de dólares... Para mim já estaria no super teto. Super teto. Assim, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tenho, é o que você está falando. Eu entendo ele ser um negócio raro, mas eu ainda entendo um pouco a cabeça da maioria das pessoas. E entendo também que tem a cabeça de quem segura ele. Eu ainda acho que a gente vai ter, eu não sei explicar, mas eu acho que a gente ainda vai ter um... Como é que é o nome daquele cara que anda entre os mundos? O cara da Marvel. Multiverso. Estranho. A gente vai ter um multiverso. Eu acho que a gente vai ter um multiverso da cripto entre esses mundos antes de ter esse gatilho final, não, esse gatilho grande. Perfeito. Eu não sei o que é, mas eu acho que vai ter o choque de cultura e o choque de tanto da economia quanto de tudo real. Igual a gente fala dos real assets e outras situações. Perfeito. Mas eu acho que a minha pedida seria 1 milhão de dólares até 2032, a sua? 10 milhões até 2032. E você? Quanto você acha que vai bater até 2032? Deixa aqui nos comentários. E só justificando a minha posição, nós estamos falando de um mercado de 900 trilhões. Né? O mercado de ativos e derivativos no mundo é um mercado na casa de 900 trilhões. E o Bitcoin é 1 trilhão. Se a gente pegar moeda tipo ouro, é 20 trilhões. E o Bitcoin é muito mais escasso que ouro. Já é 4 vezes mais escasso que o ouro. Vai ser 8 no próximo halving e 16 vezes no próximo halving. Então, assim, eu acho que ele vai disputar aí, no mínimo, umas 100 vezes. Então, é por isso que eu acho que esse valor de 10 milhões chega razoavelmente rápido. Então, eu até concordo nessa afirmação. Só que o que eu vejo de diferença é que hoje você tem essa noção, mas se eu pegar os 7 bilhões de população, nem 1 milhão... Estou chutando um número aqui. 8 bilhões, né? Matou a Índia agora, tadinho. Não, eu ia dizer são 8 bilhões. Então, eu ia dizer que nem 1 milhão de pessoas, eu acredito que pensam como você. Então, muito por mais que a força da moeda ainda ande, ela não... É isso que eu estou dizendo que vai ter o multiverso. Ela não anda. Se hoje 3 bilhões de população pensasse... O Bitcoin avançaria. Muito então, rápido. Eu acho que o que a gente está vivendo é... Uma evangelização do Bitcoin. Não sei se é evangelização. Eu acho que é esse multiverso. O que a gente avançou muito, eu te falo, foi que na pandemia o mercado teve que andar a uma velocidade... Ele encolheu 10 anos. Adiantou. Então, para tudo, até para o Bitcoin, talvez a gente não fosse viver esse mundo... que o cara tava, a gente não tivesse vivendo agora. Por quê? Porque tudo digital, por causa acelerou disso, muito rápido. Sim. Ele teve uma aceleração. Então, teve gente que não acreditava, mas teve que acreditar. É tipo assim, tu tá num negócio, tu olha assim, vou pular, tá num penhasco. Aí tu olha, tá vindo um monte de gente te matar. Aí tu olha o penhasco, aí tu escolhe assim, ou eu vou morrer aqui, ou vou morrer voando. Ou tu pula tentando sobreviver. Aí o que tu faz? A maioria, tem uns caras que paralisa, claro. vai morrer... De qualquer jeito. Não, vai morrer sem pular. E tem um resto que vai falar assim, irmão, eu já tô meio morto, vou pular, que se eu sair eu ganho. Então, isso fez com que e-commerce andasse mais rápido, entrega andasse mais rápido, a rede social tivesse um papel muito grande no avanço tanto do comércio como de outras coisas. Os shoppings mudassem o jeito da visão deles com tudo. O podcast acelerasse, porque começou a gravar o podcast à distância e gerar uma aceleração no consumo de mídia de streaming.
porque é on demand, então assim, eu posso agora... Muita gente em casa só streamando de tudo, tanto de videogame, tudo. Então isso tudo deu uma aceleração que o pessoal disse aí que foi na casa de 10 anos. Com certeza, ou mais. Então eu acredito que por isso que eu ainda boto o Bitcoin não tão na velocidade que ele, porque eu tenho essa percepção que o mundo real ainda não tem essa noção. Ele está tendo cada vez mais que passa, mas uma coisa que a gente conversa muito e o dia que o bilionário falar assim, vamos entrar no mercado do Bitcoin? Eu vou comprar isso mesmo, eu vou comprar isso mesmo. Vai disparar, né? Não tem como não disparar. Agora, voltando ao assunto, né, do Multistúdios, só para a gente, né, fechar aqui, você vai abrir o segundo, mas são 19 shoppings, né, da Multiplan entre Rio de Janeiro, no Brasil. São Paulo, né, Brasília. A nossa ideia... Vocês querem ter um multistúdio em cada lugar? Fala um pouquinho o que você está mirando no futuro. Então, a ideia do multi é ele ser multi, como já diz, multiplataforma, multilocais e tudo isso. Então, quando a gente começou a pensar, não vou dizer que a gente pensou que a gente entraria... Em todos, né? Em todos. A primeira versão que a gente pensou ele seria volante, ele seria um road. Interessante. Ele andaria de 3 em 3 meses. Então, ele iria andando pelo shopping, mas a ideia já era ele girar para poder alcançar todos os tipos de público e todas as cidades. Com o passar do tempo, a gente viu que ele está cada dia mais permanecente dentro do shopping e ficou mais fácil, a modo de dizer, a gente ter um multi em cada shopping. É uma ideia que a gente gostaria de ir para o Campo Grande e ir abrindo nas redes para que hoje você esteja aqui, amanhã você está no shopping de São Paulo, no Morumbi da Vida ou outro, e você tem um convidado de São Paulo, tu vai falar, pô, vamos marcar lá e você vai gravar o Criptoverso São Paulo. Aí depois em Ribeirão Preto, aí depois em BH, Brasília Shopping, Maceió, Canoas. Então assim, porque a ideia é realmente o conteúdo chegar a todo mundo. E conteúdos ligados ao que a gente está falando. A gente fala aqui de coisa institucional, coisa não institucional, cripto e tal. Então, a ideia do multi estúdios no geral, é ele ser uma multiplataforma de várias coisas. No início, seria o podcast e os conteúdos. Agora, a gente já está com shows fonogramas, e tal. etc. Já está a caminho o de cursos. Legal, que a gente tem a plataforma de curso junto com a plataforma de multi. E tem alguns spoilers ainda que eu estou segurando de outras situações. Que não são só curso, mas são de áreas de conteúdo e outras coisas mais que tem a ver. Então, assim, o multi é nesse sentido, de multiplicar, de alcançar mais pessoas, de ter formas variadas, de acessar todo mundo. Perfeito. Essa é a visão da Multistúdio, né? Mas numa conversa de bastidor, o Cássio, ele tem vontade, o Cássio pessoa física agora, tem algumas vontades de ter uns temas de podcast. Um deles era o Universo Cripto. Que outros temas ainda faltam no seu Multistúdios? Temas, peraí que eu vou dar uma... Não, existe vai dar uma cola, vai dar uma olhada na cola, gente, para saber aí o que ainda tá faltando. Eu já coloquei uma lista de... Eu lembro dessa lista, por isso estou perguntando. De temas que ainda faltam falar para o público, né? Que tem público, mas que ainda não estão por aqui. Vamos dar uma olhada na lista. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho. Compartilhar esse vídeo com os amigos, no grupo do Zap. É isso aí. Pronto, achei a lista aqui. Pô, tem bastante coisa. Então, um deles seria o de influencer. Legal. Que eu falei um pouco aqui, que é mergulhar um pouco... Seria influencer entrevistando influencer. Eu não sei se seria influencer, talvez não, porque o influencer não tem essa profundidade de conhecimento, de ver a vida do outro lado, assim, dele ver o antes e o depois. Mas pode ser, se adequar, não tem problema nenhum. É mais para mostrar essa vida nova. Seria um... MTV Cribs, que é dos anos 90 e 2000, mas relacionado ao influencer. Legal. Um outro que eu tenho muita vontade é sobre assuntos direcionados à AI, inteligência artificial. Eu acho que a gente teria que ter que é um novo tema, igual esse a gente está falando, que está cada dia mais presente. Hoje, por acaso, antes de gravar isso,
eu vi nova propaganda usando inteligência artificial do Will Smith, falando português no programa do Nômade. O outro seria um sobre carros, falando direcionado carros. A gente já gravou dois programas aqui falando mais de carros elétricos, mas a gente poderia falar no geral. Eu acho que vai ter mudança para hidrogênio e tal. O assunto de carro e mobilidade é bem importante, ainda mais para o futuro. O outro, sustentabilidade. O novo ESG da vida. Vocês estão notando esses temas aí? Será que temos os apresentadores olhando aí esse vídeo? Ainda não apareceu. Estamos aguardando aí pessoas interessantes e interessadas nesses assuntos. Perfeito. Outro, banco. Falar sobre banco, parte financeira de banco. Banco em si direcionado porque, como eu falei aqui, eu fui um cara que tive iniciação cedo na área financeira, mas a gente vê que a maioria do brasileiro, dos 200 e poucos, nem sabe quanto pouco. banco tinha antes dessa revolução aí dos últimos anos. Então, eu acho isso importante. O outro sobre médicos. Falar de assuntos ligados à medicina, tanto a evolução como processos e situações. Claro. Posso continuar ainda? Pode, claro. Sobre varejo, mercado de varejo. Varejo em geral. Eu acho que é um mercado que tem muito assunto para poder demonstrar e melhorar a vida de quem é do mercado de varejo. Perfeito. O outro seria shopping. Pro próprio shopping. Eu acho que teria que ter eu queria fazer um programa ligado a shopping que vai quebrar um pouco o paradigma. Sim. Está perto de acontecer. A gente ainda está na briga da quebra dos paradigmas para que ele seja lançado, mas está perto. Eu queria falar sobre captação de recursos, um podcast de captação de recursos que eu acho super interessante. Por lei ou você diz de forma geral? Não, de forma geral. Também? Geral. São assuntos que a gente quer saber, mas hoje tu fala assim, qual é o podcast de captação que eu vou ver? Como é que eu faço para captar? Capto para o governo ou particular? Então, assim... Como funciona isso, aí, né? Rodada de investimento, anjo, CID, Series A, Series B. Ele, em geral, para mostrar esse lado para as pessoas. Empreendedor, né? Empreendedor também. Defesa pessoal. Mas tem um programa aqui de luta livre, não tem? De luta? Tem o do Minotouro, mas eu acho que hoje, como a gente fala que a mulher está empoderada e tem todo isso, e a gente passa por um momento, não de violência, mas de... como é que eu posso usar a palavra? Mais agressividade de algumas pessoas no mundo. Então, eu acho que um programa onde a gente fala de defesa pessoal, de pensar nisso, tudo, tanto com mulher como homem e qualquer sexo, seria interessante para o público. Então, é mais um. O outro seria de tech em geral, falar sobre tecnologia, sobre avanços, sobre tudo. Eu acho que isso é bom para posicionar e mostrar para as pessoas. O outro seria um que mesclasse entretenimento e restaurante e parte de food service, porque é um mercado que movimenta muito e também você tem um ou outro, ninguém direciona, todo mundo passa por ele, mas ninguém fala diretamente. Então, eu acho que esse seria. E o outro, o último... seria o que mais daria Ibope. Por enquanto. Seria um sobre, quem adivinha? Menina. Relacionamento. Relacionamento amoroso e tal. Porque isso é um tema que traz muita audiência, muita gente falando sobre. Dúvidas mesmo e tudo. Né? Eu queria ser, esse de relacionamento, eu queria ser a Ruby do Ron Howard, que já está no ar há mais de 30 anos na Sirius XM. É um programa que eles fazem abertamente e às vezes dão um conselho. Lá nos Estados Unidos é conhecido como Dr. Phil. Então, algo nesse sentido. Então, esses são alguns dos temas que eu acredito Você não pensou em nada da área de aviação? Já que você vem com background de aviação aí, inclusive. Então, o da área de aviação eu não falei aqui porque a gente já está agendando gravar um especial da Esquadrilha da Fumaça e bacana. Falando de algumas coisas especiais. Eu até queria um piloto, mas eu estou vendo que vão ter 3 pilotos da Esquadrilha aqui, mas que eu vou acabar apresentando esse projeto. Eu ainda estou num mix, porque eu viro
tipo um step para algumas coisas. Mas eu adoro, assim, gosto muito da área, apesar de ser hoje uma pessoa que tem medo de voar. Mas como é que pode você ser filho de pai piloto e ter medo de voar? Não sei explicar, foi algum desvio no meio do caminho, mas eu voei muito. Antes desse caminho eu voei muito, até cansar. Não, mas aí quando você tiver na multitude em cada lugar do Brasil, Maceió, Alagoas, como é que você vai fazer? Não consigo pensar nisso nesse momento. Eu tô feliz pelas áreas BH, São Paulo e Espírito Santo. São os mais próximos que a gente tem condição de ir de carro. A partir dali eu começo a ficar mais tenso. Perfeito. Elege um outro Cássio lá, né? Não, vão ter pessoas... Assim, o nosso projeto, como é um projeto grande, claro que vai ter muitas pessoas, nem todos a gente vai estar. Claro que a gente gostaria de estar, pelo menos, na abertura e no primeiro mês, ou algo assim, de cada projeto, até para demonstrar, porque existe não existe uma pessoa que, como eu sou uma pessoa no meio de um processo. Claro. Mas existe toda uma equipe, a equipe do Multitudes, e como todos os podcasts também tem equipe. Para rodar um negócio desse hoje, se a gente falar aqui, deve ter mais de 100 pessoas direto e indiretamente ligadas. Todas elas estão ajudando na constante melhora e no aumento do projeto. Então, isso não é de uma pessoa, isso é de um grupo de pessoas que trabalham incessantemente e interruptamente para que cada dia ele possa crescer, gerar mais fruto, melhorar todas as etapas do processo para a gente chegar no tamanho que a gente vislumbrou. Perfeito. E você está falando de vender aqui um espaço, né, de mídia, né? Porque com tantos programas, com tantas views no YouTube, com tanta gente falando de tanto conteúdo, você tem aqui uma plataforma, né, perfeita para vender mídia, para que grandes patrocinadores coloquem a sua marca aqui, bote desde de name rights até fazer uma inserção de mídia, né, pontual, uma aplicação de mídia, uma ativação de mídia, né, pontual. E como é que você pensa isso quando você tiver grande, com um monte de podcast no Brasil todo? Porque você vai ser um canhão, você já é um canhão de mídia hoje, ou você vai ser um canhão de mídia maior ainda. O que você está imaginando para esses players de mercado que não estão enxergando isso, mas que vão enxergar, porque daqui a um tempo vocês serão gigantes demais? A ideia basicamente é cada dia que crescer mais, a gente realmente vai ter tempo de mídia e tempo de acesso e tempo com o cliente. A ideia, no fundo, é alcançar certos números. A gente vem buscando isso e, com isso, a gente vai ter mais diversidade de chegada de informação. Então, eu também acesso a diversos públicos de clientes. Hoje, a ideia sempre partiu de uma parte de publicidade, que é o quê? Trazer marcas para conectar com o seu público. E o que é melhor do que um podcast? Onde eu posso direcionar, por exemplo, que nem eu falei, eu quero falar sobre influência. Eu vou lá e falo sobre influência. Quero falar sobre comida, eu vou lá e falo sobre comida. Quero falar sobre cripto, eu vou lá e, menciono cripto. Tem assuntos que não são tocados, tem clientes que têm, marcas têm relativamente tamanho, mas que se trabalhasse, se soubesse encaixar isso, estariam muito maior. Então, a maioria das pessoas não consegue enxergar o alcance hoje de podcast. A gente é o segundo maior mercado do mundo, perde para os Estados Unidos. Se você pegar hoje, no Brasil, tem mais de 170 milhões de celulares, ou seja, todo mundo acompanha. E hoje existe a atenção, que é até usada em algum mercado cripto como Proof of Attention. Existe algo o BAT, né? Do Brave. Isso, que existe até algo que dá para pensar em algum momento a gente está remunerando o espectador de alguma maneira. Remunerando o espectador ou criando alguma multiplataforma ligada a cripto ou algo assim, onde isso traga um retorno para quem também ajuda a gente. Porque eu acho que a gente não trabalha sozinho. Então, o espectador, ele é um cara que ajuda muito. Curte, deixa comentário, engaja, compartilha, né? Indica para outras pessoas. Então, tudo isso a gente quer ser compartilhado e levar isso para um outro nível, onde a gente vire uma comunidade e isso
o que eles estão fazendo de bem para a gente possa, uma parte, devolver a todos que estão participando. Perfeito. Esse é um dos nossos pilares em relação ao projeto. Perfeito. E eu acho que isso está bem adiantado. Acho que você tem bons papos sobre isso aí para você gerar um token para isso, né, no futuro. E acho que tem espaço no mercado para você ter um Proof of Attention aqui diferenciado. Isso aí a gente coloca no mercado depois. E, Cássio, eu quero te perguntar também sobre uma questão que eu sempre me deparei quando vinha para o lado de cá, que é você tem um espaço de alta tecnologia, melhores microfones, na parte, né, acústica incrível, uma equipe incrível, inclusive, com gente da Globo, etc. e tal. Então, ou seja, você tem uma equipe, né, profunda aqui, uma quantidade de vídeos sendo feito, cortes, né, sendo feito. Você pensa em meio que negociar dentro, né, do YouTube, dentro, né, da Netflix, dentro de algum outro espaço, para que, no cinema, inclusive, quero que você fale né, um pouquinho disso também, para que você passe o seu conteúdo, ou o conteúdo que é passado aqui, ou pelo menos algum tipo dos seus, né, podcasts que são passados aqui, não todos necessariamente, mas alguns, em algumas outras plataformas. Como é que você está imaginando isso a nível de B2B, né? Ou seja, não apenas nós aqui, né, do Criptoverso, mas a entidade Multistúdios com esses grandes players aí do mercado? Então, já tem tido uma movimentação. Eu tenho visto que alguns canais, BMF, TV Brasil, TV Box Brasil, não TV Brasil, TV Box Brasil e outros de canais de assinatura, eles já precisam de conteúdo. Hoje, o que mais a gente vê é que tem canais e outros lugares que precisam de conteúdo. Isso, a gente já recebeu algumas pessoas querendo levar esse nosso conteúdo. A gente analisou no momento, não era interessante. Existe uma negociação com o YouTube para a gente criar uma label de conteúdos ligados a Multistúdios, onde todo mundo está dentro de um braço. Isso é um caminho bem interessante e que dá um poder, dá um poder a gente como bloco. Claro. Existe uma parceria nossa no CI, que hoje a gente grava o Pod Stress, que é todo podcast de filmes que estreiam no cinema. Eles têm um review feito aqui com a Cris e o Panda, normalmente rola segunda-feira. E em detrimento disso, a gente tem uma divulgação do Multistúdios dentro dos cinemas da rede UCI, que são parceiros nossos. Caramba, o Brasil todo? O Brasil todo. Hoje, se não me engano, são 285 cinemas. Caraca. E atinge mais ou menos 8 milhões de pessoas. Uau. Absurdo. Então, isso é mais uma coisa que a gente está tentando. Está rodando. Você me perguntou isso, o cinema... Netflix, algum outro grande player desse? A gente tem uma conversa meio ainda está embrionária com a Amazon, mas como você está falando, eu acredito muito na produção de conteúdo e nichado, que é o que a gente faz aqui. Então, e hoje, eu não vou lembrar a lei, o próprio Netflix, eu acho, eles têm que ter, se não me engano, de 20% a 25% de conteúdo brasileiro. Sim, verdade. Então, isso gera muitas outras coisas que a gente quer botar em pauta. Por exemplo, a gente estava desenhando há um tempinho atrás, no aniversário do Ayrton Senna, montaram uma série de programas para falar do tema Ayrton Senna. Uma outra coisa que você não sabe, eu vou falar agora, a gente está pensando em ter um programa para falar de algumas coisas das Olimpíadas. Ter uma hora diária falando de conteúdos ligados à Olimpíada. Por quê? Porque as pessoas só falam na Olimpíada, 4 anos, aí fica 3 meses a Olimpíada fala. A gente quer criar um quadro, um programa, onde ele fale constantemente. Claro que não vai conseguir ser todo dia sempre, mas ele tem assunto ligado às pessoas que participaram, aos medalhistas. Porque se você fizer uma história, não é qualquer um que é medalhista. Não, então, com certeza. Isso é uma história que a gente quer trazer isso. Então, alta performance, né? Então, isso é um negócio que depois pode virar um doc ou algo assim. Eu acho que é um documentário. Então, eu acho que todos esses tipos de conteúdo hoje, eles são relevantes para as plataformas
Nem todas enxergaram isso. Sim. Até porque, às vezes, eles têm produção própria. Sim. E hoje eles são gigantes para, às vezes, enxergar isso. A gente ainda está num tamanho que a gente tem agilidade, não tamanho. Claro. Então, eu acredito que a gente tem, assim, com relação a canais, mais os canais fechados, a gente já conversou, mas deu uma segurada. Eu acho que agora a gente está buscando bater o programa 1000, que pelo projeto ainda rola esse ano. E eu acho que a gente vai começar a ter uma análise maior de buscar parceiros que dão essa visibilidade, que hoje não é a maior, mas ela te bota como um dos players do mercado. Quando começar a ver o nosso podcast igual o Primo Rico, igual outros, na televisão a cabo. Eu acho que ela pode trazer um a mais para o projeto, entendeu? Mas existe sim esse caminho de diversificação. Tá, perfeito. Você nem imagina que o prazo para que você expanda do modo que você quer na Multistúdios, com integridade, com força, com brand, com pegada mesmo na institucional, em todos os lugares. Estamos falando de um projeto de 2 anos, 5 anos. O que você está imaginando de tempo? Eu acho que para 20, vamos botar que seja os 19 lugares, fora os pop-ups, que a gente vai chamar, que são os eventos on tour que a gente está conversando. Interessante. Tem coisas ligadas a eventos no Rio Centro, onde a gente monte um pop-up do Multistúdios. Porque vocês têm tanto tema que vocês poderiam ter um multistúdio itinerante para quase todos os eventos a nível nacional. A ideia é ter eventos interessantes. Tipo assim, imagina montar um pop-up no Rock in Rio. Imagina montar um pop-up no Rio Open. Ou no WSL, que é um que a gente estava conversando de surf, onde eu levo a estrutura e mostro a essência do evento. Perfeito. Então, esse. Eu chutaria que a gente, para bater os 20, numa projeção bastante... Conservadora? Ou não? Otimista? Não, eu vou botar otimista, que é a gente chegar em 5 anos a 20. Seria a gente abrir mais ou menos de um a cada 3 meses. Assim, para o tamanho e para o nível do projeto, para qualidade, para tudo. Eu acho que é otimista. Assim, mas seria isso aí. Agora, o projeto, eu acredito que é um projeto para ter um tamanho maneiro. Quando a gente estiver batendo isso, você vai estar num tamanho bem... É só você pensar que se a gente tiver 20 shops e ter a média de 50 canais, a gente vai estar com 1000 canais. O que faria isso? Se você grava num mês com um projeto, você grava 150, se você tiver 20, eu estou gravando 3.000 programas por dia. Por mês, quer dizer. Quanto dá isso num ano? Então, assim, e aí, se pegar audiência e outras coisas, você vai chegando em números que são... 1 bilhão de views, né? Vai chegar em 1 bilhão de views. Então, assim, esse é o caminho da equação. Você mais do que ninguém sabe. Então, assim, a ideia é escalar. Escalar o conteúdo, escalar os assuntos, escalar as pessoas, escalar a atenção do público, que é o mais importante. E você só escala quando você dá informação pertinente. Claro. E, assim, quais são as principais dores hoje, né, de você? Quem são as pessoas que mais podem ajudar, né, o projeto? Claro que tem, né, o patrocínio, né? Você que quer, né, patrocinar, né, o canal ou a Multistúdios, né, de uma forma geral. Está aqui aberto para isso, obviamente. Temos muitos views para a gente poder, né, fazer esse patrocínio. Mas quais são os outros tópicos que você acha que são relevantes? Você coloca a parte... vocês estão buscando, né, investidor? Vocês estão buscando mais, né, profissionais, né, do mercado? Porque vocês vão precisar ter mais editores. O que vocês estão... Hoje são as maiores dores aí? Não, hoje a gente está buscando pessoas que queiram estar num projeto diferente e motivadas, porque... É um trabalho que gera muito trabalho, mas dizer muito trabalho. Não é o trabalho CLT comum. Não que não seja CLT, mas não é o trabalho assim, eu chego lá, fico de 5 tal, e olho, e é isso, acabou. Então, assim, as pessoas ligadas ao projeto é bem importante, até porque a maioria do negócio, ele cresce por pessoas. Claro. Se eu dissesse, a maior dor hoje é o crescimento das pessoas, porque...
A gente não tem dúvida que os patrocinadores já tem alguns, mas que vão vir outros. Claro. E que o projeto está crescendo. Tanto que a gente vem numa crescente. A gente começou com 20 podcasts aqui, quando lançou, e ele vem crescendo cada dia mais num espaço só. Isso porque a gente está em um espaço. Um espaço então, só. imagina em outros. Mas a gente quer sempre se juntar aos melhores. Então, a gente busca pessoas, busca trazer patrocinadores que querem crescer com a gente. Não necessariamente eles precisam estar gigantes. Claro. Porque eles podem estar começando, porque aqui tem cotas e coisas ligadas. A gente quer pegar patrocinadores para caminhar com a gente e chegarem no tamanho tal quando tiver 20 unidades. Mas estrutura, o tempo é uma dor que a gente não tem como muito controlar, porque às vezes você quer crescer e tem coisas que embarreram o tempo, tamanho, estrutura, tudo isso de físico. Porque não depende só de uma pessoa. Claro. Então depende de prestador de serviço, depende do shopping, depende do momento do mercado, economia. Então, assim, as dores são diversas, mas a gente convida a todos que queiram participar do projeto. Podem mandar currículo. A gente está procurando sempre gente na produção, na parte de edição, na parte de parceria. É um projeto onde a gente quer unir muita gente com nível legal e subir o nível de todo mundo. Perfeito. E voltando um pouquinho para o universo, né? Deixei para o final, né? Voltando um pouquinho para o universo, né? Cripto. Eu sei que você é um shitcoiner de mão cheia. Eu sei que você não respeita a regra clássica, né, do Felipe Orio, que é a regra do 99% é Bitcoin e 1% você faz o que tu quiser porque o dinheiro é teu. Mas eu sei que tu não respeita exatamente essa regra, mas eu queria entender aí um pouquinho, assim, dá uma dica aí pro pessoal, não que eu recomende, mas o que você está olhando hoje no mercado, o que você está comprando aí nos bastidores? Você quer que eu dê uma dica de uma shitcoin que pode explodir no mercado? A famosa frase, qual shitcoin vai explodir? Eu tenho uma no gatilho. Então, eu tenho, assim... Não me responsabilize. Aqui a galera pode ser muito feliz nessa shitcoin. Então, assim, eu olho bastante moeda. Provavelmente eu devo ter umas... Não só shitcoin, mas no geral, umas 30 moedas eu devo ter hoje. Caraca, muito projeto. 29 shitcoins e o Bitcoin. 29 shit o Bitcoin, claro. Não. Nem posso falar que nem isso. Mas hoje eu devo ter talvez umas 5, 6 shitcoins dessas 30. Tem algumas moedas que têm conteúdo e aí eu vou usando. Como eu não peguei, eu perdi algumas coisas pelo meio do caminho, então eu fui fazendo... hoje eu sou hoje não, eu vou mentir. Eu sempre sou um cara muito agressivo, principalmente investimento e empreendedorismo, essas coisas. Então, eu forço muito. Então, eu preferi deixar uma parte em Bitcoin e Ethereum, mas o resto eu faço apostas, baseado no meu feeling. Claro. Então, assim, realmente tem uma variada, mas recentemente, depois de estudar muito shitcoin e ter perdido os meus... $500 mil na PEP. De tanto estudar, eu tive um insight e uma informação que teria uma moeda que o pessoal está cogitando. O nome dela é PayPay. PayPay. Nunca ouvi falar. Credibilidade no nome já PayPay na rede Ethereum. PayPay, nome bom para meme. Que dizem que ela é meio que uma parceria com o governo chinês. Para quando ele liberasse, ele tirar o one ban, parar de banir as criptomoedas. Certo. E os caras dizem, as más línguas, que ela seria a próxima shitcoin a estourar. Então eu peguei uma merrequinha e coloquei nela. Mas eu tenho moedas normais como MakerDAO, ADA, Cardano, Polygon, Rand, Ondo e algumas outras que eu tento estudar.
Tem uma da vez também... É o shitcoinheiro de mão cheia, gente. Pô, mas agora tu tá chamando todas as outras... Tudo que não é... É basicamente... Tudo que não é Bitcoin é Ethereum, é shitcoin? É basicamente isso. Pô, eu não considero isso. Errou ainda, né? Não é só Bitcoin Ethereum, é só Bitcoin. Não, mas assim... Eu vou soltar uma polêmica aqui. Polêmica. Anotem e me cobrem, tá? Essa daí. Eu acho que em algum momento, enquanto eu estiver vivo, não vou botar data, o Ethereum pode passar de valor do que o Bitcoin. O market cap, tá? Câmera, foca na cara do Felipe. Então, assim, eu tô falando isso, mas como eu sempre sou maluco, quando eu falei que ia montar o Multitudes, eu era um maluco. E o Multitudes aconteceu. Quando eu falei que eu ia trazer o Zico, eu era maluco, eu trouxe o Zico. Quando eu falei que era maluco, o Anderson Silva veio aqui. Quando eu falei maluco, foca, Roberto Carlos, o cantor, vai vir aqui. Eita! Os caras falaram que eu sou maluco. Incrível. Então, pode ser que eu seja um maluco da Ethereum, tô falando isso, mas eu não sei porquê, mas tem alguma coisa que me diz que em algum momento o market cap da Ethereum... Eu não acho impossível, não. Deva passar a Bitcoin. Então, eu não considero, como você está falando, porque Ethereum imprime infinito, né? Então, pode ser que imprimindo infinito, um dia o market cap passe. Acho improvável, porque ela nunca vi a prata ganhar do ouro. Eu acho que ela vai ganhar valor. E sim, né? Isso aí, 10 mil anos de história do mundo. Mas assim, a prata ganhar do ouro eu nunca vi. Posso te fazer uma pergunta técnica que você já viu? Agora, vambora. E diziam que ela era impossível. Fala, você já viu foguete da Ré? Já vi. Então, isso era impossível, né? Não era impossível. Não, a galera falava que não aconteceria. Algumas pessoas falavam. E aí, o Elon Musk fez o quê? Não, mas a prata nunca venceu do ouro. Talvez porque o dono da prata, e porque a explicação que me falaram... É muito bom. Não, a prata, o pessoal disse que começaram... La plata lo plumo. Plata ou plumo. O pessoal falou que a prata, ela começou a ser desgastada e misturada. Talvez se ela não tivesse feito, ou se o cara da prata tivesse pensado, talvez hoje ele tivesse maior que o ouro. Por quantidade, mas não por valuation. Eu entendo isso, mas como eu sei em stock to flow, eu não consigo acreditar. É uma questão de stock to flow aí. Tá bom, eu vou deixar aqui só uma pergunta, né, para você, né, no ar, para a gente chegar, né, no final do podcast, que é a seguinte. Se você tivesse, desde o início... Pergunte. Desde o início, se você tivesse pego o dinheiro, desde o início, e colocado tudo em Bitcoin, tendo feito autocustódia da forma correta, escrevendo em vários lugares, etc e tal, blá, blá. Qual seria o seu patrimônio estimado hoje? Maior ou menor do que agora? Não. Só colocasse em Bitcoin, mais nada. Mas botasse o quê? Quanto? Não, quanto você colocou nas outras, quanto você foi comprando ao longo do caminho, quanto você foi investindo. Se só tivesse colocado, única e exclusivamente, ignorar tudo, fechado o rosto, não importa que a minha Bitcoin é bonita, não importa nada. Eu acho que eu não teria. Eu vou colocar só em Bitcoin e vou fazer não sei se eu teria, porque eu posso te dar um exemplo aqui. Eu fui um dos caras que acreditei na Chiles quando ela era 4 centavos e quando ela bateu 1 eu peguei e vendi, mas eu não botei muito dinheiro. Eu não tinha dinheiro proporcional para botar. Se você me falasse assim, se você pegasse o que, por exemplo, que eu minerei lá em AWS... Você não precisa pensar o que minerou. Eu quero todo o dinheiro físico que você alguma vez depositou. Da minha vida? Claro que eu estaria com mais dinheiro, porra. Então, gente, então pronto. Aí com isso eu encerro meu argumento, a gente não precisa mais falar sobre nada. Ele usou de artifícios para fazer a pergunta. Artifícios não. Eu estou falando aqui, ele usou lógico, ele é Bitcoin lover. Não, tá bom. Cássio, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado vocês e até mais. Não, calma. Deixa suas redes sociais. Estamos chegando no final. Deixa suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, falar com o Cássio, um médico que queira montar de repente podcast aqui, ou qualquer um desses que você leu. Por favor, deixa aí suas redes sociais. O meu é @casco3s, CASSSIO. Em todas as redes sociais pode procurar aqui. Sempre tem você. Lá. Sempre tem você em todas. Na maioria, eu não estou em todas, mas Instagram, Facebook, LinkedIn, LinkedIn Cássio Pacheco e nas outras TikTok, consequente, eu tô lá.
Deixa também, né, do Multitudes. @meumultitudes, se você quiser acompanhar os podcasts, Shows. as agendas, shows, assuntos variados e interessantes com pessoas de nível. Acompanha a gente tanto no Instagram, TikTok e no YouTube. Perfeito. E eu sempre faço uma pergunta final, né, para todo mundo que vem aqui, que é a pergunta do Evangelho, né, de Satoshi. Se Satoshi Nakamoto tivesse deixado ali, né, digamos que um livro, né, apócrifo, que é, né, um evangelho com as principais práticas na parte, né, de criptomoeda, qual seria aí o texto que você acha que teria para você, uma frase, um texto, um versículo, que o Cássio Pacheco, né, deixaria, que teria nesse livro com certeza, né? Mas falando sobre negócio? Sobre, digamos que cripto em geral. Qual seria ali a frase que o Satoshi iria Hoje deixar? A minha frase tinha que ter a ver com as 12 palavras da coisa, porque eu já me lasquei nela várias vezes. Então seria guarde bem as suas 12 palavras. Tenha ela guardada na casa da sua mãe, do seu pai, de sei lá o quê, porque realmente a única certeza que eu tenho, além de morrer, é que você vai esquecer a palavra. Essa é a certeza que eu tenho. Excelente, a melhor frase. Você esquecerá uma das 12, ou as 12, ou 6 palavras. Você vai esquecer. Isso eu tenho certeza, porque isso é igual senha hoje em dia. Você tem tanta senha que você esquece. Aí, se você... Como o Satoshi e você depende dessa senha... essa é a principal. Não adianta nem eu guardar. Eu posso ter 1 bilhão nisso. Esqueci, eu faço o quê? Acabou. Sou pobre de novo. Gente, muito obrigado. Deixe seu comentário, deixe o seu like nesse vídeo, ative todas as notificações e um grande abraço. Valeu! Valeu!